João, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Amém. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal. Você que fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique também ao Senhor com glórias e aleluias, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem se sentar. Meus irmãos, os versículos que acabamos de ler descrevem um lugar. Você parou para pensar? Um lugar sombrio, né? Um lugar lotado de gente doente, cegos, coxos, surdos, paralíticos. Imaginem essa cena. Sabe, esse lugar, ele já não existe mais. Em algum momento aí, não sei como, na verdade eu também não sei quando, esse lugar deixou de existir. Não sei, mas pararam de crer que lá aconteciam milagres. Mas, infelizmente, muitos outros lugares surgiram. Não somente lugares físicos, mas principalmente lugares espirituais para onde vão as pessoas que têm problemas, que têm doenças, enfermidades de toda espécie. Faz com que as pessoas se dirijam a um lugar, eu estou chamando aqui de um lugar espiritual, porque também num lugar assim podem estar pessoas com problemas espirituais também. O que levavam as pessoas para um lugar como esse? O que fazia com que tanta gente acreditasse que naquele lugar um milagre poderia acontecer em suas vidas? Não outra coisa a não ser as suas necessidades, os seus sofrimentos. Então a gente sabe que as necessidades, irmãos, diga-se de passagem, algo que todos aqui passam por necessidades. Eu nem vou perguntar. Pode ser que você, só de ouvir esses versículos, já tenha se posto a lembrar das tuas necessidades. Quais são elas? Tem irmãos que estão enfermos e necessitam ser curados. Tem irmãos com problemas de relacionamento e precisam resolver. Tem irmãos com problemas financeiros e precisam resolver. Tem necessidades de todo tipo em nosso meio. Você sabe qual é a tua. Então eu vejo aqui um lugar para onde iam as pessoas com necessidades. E me faz pensar também, meus irmãos em Cristo,
que a necessidade muito influencia no que a gente está vivendo agora. Necessidades foram muitas vezes usadas pelo próprio Deus para despertar, para fazer agir, muitos dos seus propósitos na vida de tanta gente. Muita gente aqui, meus irmãos, estão morando onde estão morando por necessidade, trabalham onde trabalham por necessidade, estudam na escola que estuda por necessidade. A necessidade, ela faz parte da nossa vida, mas ela não pode nos guiar, ela não pode dar direção para a nossa vida, ela não pode ocupar um lugar que só o Espírito Santo pode estar. Nós não somos guiados pelas nossas necessidades, e é um perigo quando isso acontece. Lembrem-se, irmãos, quantos exemplos nós temos na Bíblia de homens de Deus, valorosos, que guiados por uma necessidade, acabaram cometendo grandes erros. Vamos lembrar do que aconteceu com Arão, quando, tendo saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho, iniciado um caminhar no deserto em direção à terra prometida, num dado momento, o Moisés, seu irmão, aquele que estava sempre encarregado de trazer a mensagem de Deus para a vida daquele povo, ficou por 40 dias naquele monte, e Arão, sendo o sacerdote, foi pressionado pelo povo, e ele tinha uma necessidade de corresponder em sua liderança, agir de alguma forma naquele momento, de uma maneira tal, que ele pudesse passar por aquele momento, e agindo por necessidade, sem consultar a Deus, sem buscar o que é que Deus queria que Arão fizesse na ausência de Moisés, o que ele fez? Ele construiu um bezerro de ouro, e levou tanta gente ao engano da idolatria. Abraão, pela necessidade de ter um filho, ainda que a promessa do Senhor estivesse sobre a vida dele, de que ele seria pai de uma grande nação, o tempo passando, ele ficando velho, sua esposa também velha, e aquela necessidade de realizar algo que Deus havia prometido. Irmão, deixa eu te falar, quando Deus te promete alguma coisa, é Ele quem vai fazer. Não coloque a tua necessidade à frente disso, porque isso levou a Abraão a ter um relacionamento com uma outra mulher, e teve um filho com uma outra mulher, isso tudo em consenso com a sua própria esposa. Isso gerou guerras em todo o tempo, e até hoje, quando você ouve notícias sobre Israel, você que ouviu que Irã atacou Israel nestes dias, se não me falha, foi ontem, saiba que isso é consequência daquele momento em que Abraão poderia ter esperado um pouco, poderia ter buscado mais em Deus, poderia mostrar mais confiança. A confiança teria que vir antes da sua ação, do seu movimento, mas isso não aconteceu, e ele então, está aí, irmãos, não deu certo. Muitas coisas na nossa vida acontecem assim também. Olha o Elias, homem de Deus, profeta do Senhor, no desafio ali contra os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de uma deusa chamada Azirá, e tendo vencido aquele duelo, daí a pouco ele é colocado no paredão por Jezabel, e para salvar a sua própria vida, pela necessidade que ele tinha de escapar daquilo, o que ele faz? Ele sai correndo,
E vai parar onde? Vai parar na caverna. E você já sabe, a caverna não era o lugar de Elias. Irmãos, tem uma história na Bíblia que eu particularmente acho muito interessante. Está no livro de Ruth. E é logo no primeiro capítulo, logo a partir do primeiro versículo, diz que havia um homem por nome de Elimeleque, e ele era esposo de Noemi. E havendo fome em Israel, e diante da necessidade de escapar daquela fome, e isso era bem compreensível, né, irmãos? Ele não podia ver seus filhos passando fome, sua esposa, bem, enfim, a sua família estava em grande necessidade. O que ele faz? Ele vai para um outro país chamado Moabe. E para quem conhece a história, irmãos, eu só quero lembrar que agir por necessidade, sem ter uma direção de Deus, é muito perigoso, porque nesse lugar ele morreu, morreram também os seus 2 filhos, e o resultado foram 3 viúvas, necessitadas, perdidas. Então você não pode agir simplesmente por uma necessidade que você tem. Pior do que agir por necessidade é agir por desejo. Quando os nossos desejos falam mais alto em nosso coração, aí, irmãos, eu não vou nem gastar muito tempo da mensagem para falar disso. Eu vou só lembrar do Sansão, que por um desejo sexual deixou sua terra, um lugar que ele não estava aprovando, lugar onde havia, não é, moças em Israel, com certeza bonitas, de caráter, que pudesse dar a ele um ótimo casamento, uma vida de uma felicidade, eu tenho certeza muito grande. Mas o que ele faz? Ele coloca o olho nas mulheres filisteias, e ele corre para lá. E você já sabe, naquele lugar, furaram os seus olhos, e ele ficou em vergonha diante de Israel. Por quê? Porque esta não era a vontade de Deus para a vida dele. Ele agiu por uma necessidade sexual. O Davi fez a mesma coisa. O Saul, pela necessidade de manter o seu poder, ele que era rei em Israel e estava percebendo que Deus estava escolhendo um outro para ficar no lugar dele. Você conhece a história. Ele estava ameaçado. Então, agindo assim por necessidade de manter o seu poder, o seu status perante aquele povo, ele vai consultar uma pitonisa. Ou seja, ele escorrega completamente no caminho da fé e se perde ao ponto de morrer de uma forma tão trágica numa luta que ele tinha tudo para vencer. Então, meus queridos irmãos, eu quero te falar que no tanque de Betesda tem gente movido por necessidade. Mas você não está aqui para se movimentar por necessidade. Você não está aqui para ser guiado nem pelos teus desejos e nem pelas tuas necessidades. Mas você está aqui porque em Romanos 8 diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Aleluias! Raíza, se você puder colocar também Romanos 8,14, esta palavra é muito clara. Esta palavra só vem para confirmar aquilo que você, meu irmão em Cristo, que um dia ouviu a palavra do Senhor, que um dia se pôs a buscar no Senhor, tendo ou não uma necessidade, mas certamente, ou provavelmente, movido por uma necessidade, você buscou ao Senhor, você buscou a casa de Deus, você procurou por uma palavra, você procurou a ajuda do Senhor. Você precisava de uma direção, você precisava ter certeza dos teus passos, você precisava saber para onde ir, o que fazer.
Seja qual foi o momento da tua vida, e quem sabe hoje você está aqui, porque você precisa desta direção, porque você tem uma necessidade, e pela tua necessidade, você está pensando em ir para a esquerda ou para a direita, sem ter a certeza de que é o Espírito Santo quem está te guiando. Eu te dou esta palavra, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Aleluias! Tem filho de Deus aqui nessa noite? Tem filho de Deus? Tem filho de Deus! Tem filho de Deus. Tem gente que foi transformado porque creu. E a palavra diz que a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Aleluias! Foi por isso que a irmã Cineide aqui testemunhou que ela um dia foi chamado, todo mundo entendeu do quê? Mas hoje o nome dela mudou. E isso não aconteceu só com ela. O Senhor te chamou para ser o guia da tua vida. Deixa eu te dizer que muitas vezes nós estamos sofrendo porque estamos perdendo tempo de buscar esta direção que vem do Senhor. O grande problema de tanta gente é não entender para onde o Senhor está guiando. É porque muitas coisas que acontecem na nossa vida faz a gente pensar que não é Deus quem está dirigindo a nossa vida. É como se Ele tivesse assim desapercebido do que está acontecendo com você, mas o Senhor não está. Ele sabe, Ele conhece teu coração, Ele conhece a tua história, Ele fez planos para você desde antes da fundação do mundo. E quando qualquer um aqui estava na barriga de sua mãe, Ele já sabia dos teus dias. Ele já tinha um livro onde Ele escreveu todos os propósitos que Ele tinha para você. A Bíblia é muito clara, ela diz: dia após dia, aleluias! Então esse teu dia hoje está escrito no livro de Deus. Ele não é um dia de acaso. Você não está vivendo o que está vivendo por acaso. Quem tem um Deus como o nosso, não tem acaso em suas vidas, tem propósito. Tem propósito. Então, meus irmãos, a questão é que muitas vezes o Espírito nos leva para onde nós não queremos ir. O Espírito Santo, Ele conduz a gente muitas vezes para um momento, para um lugar, para uma missão que a gente não quer. Olha o que aconteceu com Jonas. O desejo dele não era ir para Nínive, porque óbvio, irmãos, Nínive era um lugar muito difícil. Antes de apontar dedos para o Jonas, deixa eu te dizer assim que irmãos, misericórdia, mas se eu estivesse no lugar dele, eu também não ia querer ir para um lugar como aquele. Mas como ele queria servir ao Senhor, ele, veja, em momento nenhum dizia assim: eu não quero mais saber de Deus. Não, ele dizia: eu quero servir, só não quero ir para lá. Mas para onde o Espírito Santo estava levando Jonas, irmão? Estava levando para aquele lugar que ele não queria ir, mas quando ele acabou indo pelo peixe, ali o Senhor tinha propósitos de salvação. A palavra diz que salvou toda a cidade, mas como? Pelo que Jonas era? Nunca! Mas pelo que Deus era através dele. Amém, meus amados? Sabe, tem uma passagem no livro de Atos que fala que Paulo estava com os seus companheiros, Silas, mais alguns, e eles, num propósito tão tão nobre, né, de pregar o Evangelho, de passar por muitas cidades, de fundar igrejas, de falar do Senhor Jesus Cristo, eles queriam ir para um lugar, mas de repente aparece um anjo e diz para ele assim: olha, o Espírito manda dizer que é para vocês passarem para a Macedônia.
Não era a vontade deles, mas eles, claro, como Paulo sempre fazia, foi para a Macedônia. Ocorre que em Macedônia, o negócio não foi fácil, porque ele começa a pregar a palavra de Deus ali, as coisas começam a acontecer, e por conta disso, eles foram parar numa prisão. Na prisão, eu fico imaginando a gente no lugar deles. O que a gente ia pensar? A primeira coisa que me parece ser uma dúvida normal é o seguinte: Deus mesmo que me guiou para cá? Só que a palavra diz que à meia-noite naquela prisão eles cantavam hinos de louvores ao Senhor. Sabe mais? Quando o Espírito te guia, quando é o Espírito Santo que está guiando a tua vida, meu irmão, mesmo que você vá parar num lugar assim, difícil assim, ruim assim, de um sofrimento assim, Ele vai te tirar de lá, porque um terremoto aconteceu e o anjo do Senhor abriu aquelas cadeias, abriu a todas as portas e eles dali saíram como se nada tivesse acontecido. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluias e glórias a Deus. Mas como é difícil dar glórias a Deus nesses tempos. Meus queridos, deixa o Espírito Santo te guiar. Entregue. Como eu faço isso? Irmão, você faz isso. É tão simples que parece que não é verdade. Tem coisa tão simples que parece que não funciona só porque é simples. Parece que a gente está condicionado a acreditar só naquilo que é difícil. É por isso que tanta gente entra em campanhas de cura e libertação, colocando dinheiro em envelopes, fazendo propósitos de pagar por essa cura 7 sexta-feira, 7 terça, 14 não sei o quê, e se bobear já está em 21. E o Senhor nunca ensinou isso. Então você está achando que esse é o sacrifício? É assim que tem que fazer? Não. Tem um modo muito mais simples de você acessar o poder de Deus e trazer a direção do Espírito Santo para a tua vida. E o nome deste processo se chama oração. E eu vou ser claro com todos os irmãos que estão aqui, como fui para mim mesmo quando eu recebi essa palavra e comecei a pensar em todos os desafios que eu estou enfrentando nesse momento. E creiam, irmãos, eu tenho necessidades e eu estou enfrentando muitos desafios. Muita coisa tem me feito sofrer, mas eu não vou chorar. Às vezes eu tenho vontade disso, mas eu vou engolir o choro porque eu não quero ter dó de mim. Eu não quero ficar como se eu estivesse ali no tanque de Betesda, vendo um ou outro gritando e pulando, dizendo que recebeu a cura do tal anjo que nunca se viu. Não, eu não quero fazer isso. Eu não quero ir para um lugar estranho desse, não. Esses lugares existem. Esses lugares, muitas vezes, estão chamando a gente. É por isso que tanta gente tem ido para as biqueiras, porque parece que lá vão suprir as suas necessidades. Por isso que tanta gente tem se entregado para a vida, de toda forma que você puder imaginar. Eu não vou gastar tempo aqui para dizer como, mas se entregar para a vida e fazer tudo que você deseja, porque você entende que aquilo é que pode te fazer feliz. A necessidade de ser feliz vai te levar muitas vezes para um lugar mais sombrio até do que o próprio tanque de Betesda. É por isso que nesta rua, meus irmãos, eu vou falar abertamente, existe aqui ao nosso lado esquerdo um lugar que lota.
E eu entendo por que lota. Ali não é um lugar de adoração. Ali não é um lugar que adora ao Senhor. Ali não está alinhado com sua palavra. O propósito ali não é exaltar o nome do nosso Deus. O propósito ali é suprir suas necessidades. Pessoas com problema no casamento, pessoas com problemas no trabalho, pessoas com problemas de autoestima, pessoas que precisam se resolver, que estão se sentindo sós. Ouviram dizer que ali tem um anjo, e que de vez em quando aquele anjo aparece e agita a água, e o primeiro que desce naquela água vai ser curado. Eu estou misturando com o tanque de Betesda, mas é quase isso, irmãos. É um lugar mágico. É um lugar onde você sabe, muita gente está ali, por quê? Porque crê que ali as coisas vão acontecer. Ali eles vão ser curados de toda enfermidade. Por isso é que buscam este lugar. E este é um lugar tanque de Betesda. Misterioso demais para mim. Eu não consigo entender esse tanque. Irmão, será que tinha um anjo lá mesmo ou não? Alguns dizem, não, tem um anjo porque a própria Bíblia, põe aí de novo o versículo, irmão, a Bíblia fala, porquanto um anjo descia lá em certo tempo e agitava as águas. Outros dizem assim, não está dizendo mesmo, a Bíblia não está afirmando que tem um anjo, a Bíblia está dizendo assim, que as pessoas que iam lá, acreditavam que seriam curadas de toda a enfermidade, porque o que se falava era que as pessoas que iam ali podiam ser curadas de qualquer coisa. E a minha opinião, qual é a respeito disso? Te respondo assim, sem perder nem tempo. Não sei. Eu não sei, não me interessa isso, porque meu foco não é se tem anjo ou não tem anjo, meu foco é se tem Jesus ou não tem Jesus. Amém, irmãos? E o teu foco qual é? O que você está buscando? Você tem uma necessidade? Deixa eu te dizer, não vá para o tanque de Betesda. Não vá para um lugar onde você não tem certeza que Jesus vai estar lá. Porque você sabe muito bem que aquela história, ela podia ser falsa. Tanto é que acabou. Será que aquilo é de Deus? A Bíblia não fala o nome de nenhum homem que foi curado ali, no tanque de Betesda, pelo agitar das águas. Nenhum. Será que alguém foi? E se um doido ali fosse curado porque com o passar do tempo a cura ia vir mesmo, e ele levantava pulando e cadê o anjo? Ninguém viu. Não, mas foi o anjo que agitou a água. Será que era anjo que agitava a água? Eu não sei, preciso saber disso? Não. Porque o Senhor não me chamou para ir para o tanque de Betesda. Agora, quando Jesus chega lá, bota outro versículo aí, irmãos. Observe uma coisa, estava ali um homem há 38 anos, eu não sei, assim, 38 anos que ele estava enfermo, não quer dizer que ele estava 38 anos no tanque. Eu não sei há quanto tempo ele estava ali. Eu sei que tem muita gente há muito tempo lutando com enfermidades. Eu sei que tem gente há muito tempo batalhando num desafio que parece interminável. E aquela necessidade que você tem de acertar tua casa, de acertar tuas contas, de acertar tua vida, irmãos, o tempo passa e não acontece. E esse estava há 38 anos naquele lugar. O que eu acho incrível é que no próximo versículo diz assim, que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, porque Jesus sabe, irmãos, o que você tem, por quanto tempo você tem, Ele sabe por que você tem isso, porque Jesus sabe tudo, e Ele chega sabendo, e faz uma pergunta. A pergunta você já conhece, está na tela, você quer ficar curado? Qual que é a resposta óbvia, irmãos? Claro que sim. Eu já ouvi comentários sobre esse versículo dizendo, Jesus não devia nem ter perguntado, mas devia, porque
Ora, se você tem uma necessidade, Jesus chega para você, cara a cara, irmãos, e Ele te diz, se você quer ser curado, o que você vai responder? Sim, sim, por favor. Sei lá com as tuas palavras, mas Ele fala outra coisa, note, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe assim, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você imaginou o que era aquilo, irmãos? Que horror! Olha a água balançando, olha a água balançando. Quando ele pensava em levantar, pronto, já gritava, fui curado, e parava tudo. Você acha que isso é um lugar de Deus? Você acha que esses lugares podem ser lugares preparados por Deus para curar a tua vida? Não, aquele era um lugar para onde iam os que ficavam numa fila de espera. E você não foi chamado para ficar em fila de espera nessa noite. O Senhor está te mandando essa palavra para dizer que pode te curar hoje. Que não é na água, que não é em anjo que a sua cura está, mas é num encontro verdadeiro com Ele. Então, eu fico aqui, irmãos, pensando que esta resposta, ela tem muito a ver com a nossa vida. Porque Jesus falando com ele, perguntando se ele queria ser curado, e ao invés dele prestar atenção no que Jesus estava falando, ele preenchia o coração dele com os sentimentos que ele tinha a respeito daqueles que poderiam ajudar, que poderiam ter pena dele, poderia ter a misericórdia de pegar a mão dele e levar ele correndo ali para aquela água. Então ele está tão preenchido com um sentimento a respeito de pessoas que ele não conseguia mais ouvir o que Jesus estava falando. É ou não é isso que está nessa palavra? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum, não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém a meu favor, não tem ninguém que possa me trazer essa cura. Meu irmão, deixa eu te dizer, o Senhor te chamou, Ele te tocou, Ele tocou teu coração. Seja qual for o tempo que você está vivendo da tua vida, saiba, um dia Ele te deu um toque, Ele falou, vem. E você só está aqui porque você atendeu ao chamado, você acreditou que Ele tinha alguma coisa para você, e deixa eu te dizer, você não estava enganado, e Ele tem. E se ainda não chegou o que você está esperando, não é no tanque de Betesda que você vai encontrar, e muito menos esperando em pessoas aquilo que só Jesus pode fazer. Então essa coisa de ficar, irmãos, esperando que alguém te perdoe, pode ser que isso não aconteça, mas Jesus te perdoa. E aquele que precisa de compreensão e não está encontrando compreensão em ninguém, você tentando se explicar, você tentando ser compreendido, mas não tem homem algum que te compreenda, antes te julga, aponta dedos, faz você parar ainda mais nesse maldito tanque de Betesda, na fila de espera do SUS do inferno, porque aquilo não era um lugar de Deus, aquilo não era um lugar para ninguém ficar, cheio de gente sofrendo, chorando, gente abandonada, fazendo suas necessidades naquele lugar. Aquele lugar deveria ser mal cheiroso, aquele lugar era um lugar horrível. E ele pensando, não tem ninguém que me ajuda. Enquanto você, meu irmão em Cristo, enquanto nós esperarmos em pessoas aquilo que só Deus pode fazer, nós nunca vamos alcançar. Jesus nessa noite está olhando para você e perguntando, fazendo uma pergunta muito simples,
Você quer que eu te cure? Tudo que você tem que fazer é dizer: Senhor, eu quero, porque é só o Senhor quem pode fazer isso por mim. Aleluias. E para encerrar, eu quero dizer para você que esse homem, nos próximos versículos, sai dali curado. Olha o versículo 8, diz assim: disse-lhe Jesus: levanta-te, toma tua cama e anda. Em cima desse versículo eu quero te dizer que nossa vida, em muitas situações, principalmente no que diz respeito ao que Deus pode fazer por nós, ela sempre é composta de partes, de processos. No caso dele haviam 3, em outros 2, mas o processo aí: primeiro, levantar; segundo, tomar a sua cama; e terceiro, andar. Em muitas outras situações, o Senhor só disse: levante e anda. Mas uma coisa é certa, é que levantar é uma coisa e andar é outra. Por isso que ele fala as duas coisas. A necessidade que você tem, o maior desafio da tua vida neste momento, esse desafio que Deus conhece, o desafio que Deus não impediu. Veja, Ele não impediu que você vivesse até hoje. Essa necessidade que você tem, que Deus poderia ter cortado, mas Ele não cortou, ainda existe, está aí. Você está tendo que resolver, é uma necessidade, não dá para ficar assim. É muito difícil viver assim. Essa necessidade, ela é apenas para você se levantar. É só para você não admitir este lugar para você. É só para você não concordar de ficar sentado nesse lugar, esperando que pessoas possam te levar para uma água que nem se sabe se agita mesmo ou não. Sei lá, de repente dá um terremoto do outro lado lá de Israel e balançava a água por causa disso, e todo mundo falando que era um anjo. Imagina, irmãos, Deus fazendo um negócio desse. Imagina nessa rua aqui, lá embaixo, ela é cortada pelo rio Jundiaí Mirim. Imagina se a gente soubesse, se começassem a dizer que ali embaixo, perto daqueles decks da pista de caminhada ali do Parque Linear, aparecesse um anjo de vez em quando, balançasse aquelas águas e o primeiro que chegasse lá fosse curado. Pode ter certeza que todas as vezes que você passasse ali, você ia ver a mesma cena, de pessoas procurando por isso. Mas você acha que isso é direção de Deus para a vida de qualquer pessoa que seja? Você acha que a direção que Deus quer dar é essa? Não é. Os seus problemas é apenas para você se levantar, é para dizer: não, aqui eu não vou ficar. Agora, a direção, o lado para o qual você vai andar, esse daí é só o Espírito Santo que pode dar. Quem está acreditando nisso? Só o Espírito Santo e mais ninguém. Ele vai te levar para o lugar da tua cura. Ele vai te levar para a salvação. Ele vai levar para um lugar que Deus preparou para você. Ele não quer que você vá para o tanque de Betesda. O que Jesus fez? Tirou aquele homem de lá. Vocês estão entendendo isso ou não? Vamos encerrar? Jesus disse: levanta, tome a tua cama e anda. Jesus dizendo. Aí para onde ele vai? Versículo 9. Logo aquele homem ficou curado, são, tomou a sua cama, do jeitinho que Jesus mandou. Ele já começa a obedecer e ele parte. Aquele era um dia de sábado. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Porque sempre vai ter alguém para interferir no processo de cura, irmãos. Você começa a caminhar para o lado certo, você começa a ter um encontro com Jesus, Jesus começa a trabalhar na tua vida, tira você de onde você estava ali vivendo uma vida pífia, sem significado espiritual nenhum,
sem querer nada com Deus, Ele tira você dali. Logo vem alguém para dizer, viu, bobagem. Imagina, você acha que esse homem falando aí, você acha mesmo que ele está falando em nome de Deus? Você acha mesmo que esses irmãos estão com o coração voltado para Deus? Não. Então vem os judeus cheios de amor, aquele amor que se importa com o sofrimento do paralítico que há 38 anos estava ali. Olha que amor bonito, né, Fernando? E aí, não, hoje é sábado, você não pode carregar sua cama. Não tem outra palavra para dar, não? É assim, irmãos, a vida é assim. Versículo 11. Ele não fica emperrado nesse negócio, não. Muita gente emperra nisso aí. Muita gente emperra naquilo que o outro falou, né, Maria de Fátima? É ou não é? Basta uma palavra. Às vezes Deus fala tanta coisa boa com a gente a vida inteira, mas um vem e critica você já para por causa disso. Não, mas esse aí não. Esse aí ele segue. Bota lá no 11. E ele respondeu assim, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Em outras palavras, filho, não é o que você vai falar que vai me parar, não. Agora eu não sigo mais o que um e outro fala, não. Agora aqui é o seguinte, é Jesus que está falando, eu faço. Ele mandou eu pegar, tomar minha cama e andar. E eu estou indo sabe para onde? Para onde eu sempre quis ir, para aquela festa que todo ano tem aqui. Mas há 38 anos eu nunca consegui participar desta festa do Senhor. Eu nunca consegui participar desse lugar de alegria, eu só ouço barulho. É gente gritando, é gente comemorando, é gente indo feliz para lá, é gente voltando feliz, é gente passando perto de mim, mas eu nunca consegui ir lá. Por causa da minha paralisia. Mas agora ele vai. Foi para onde sempre quis ir. Olha o versículo 12. Quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E ele respondeu. E o que fora curado não sabia quem era. E aqui eu quero terminar a mensagem aqui. Porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Jesus, ele não quer aparecer, ele quer curar, ele não precisa. Por isso que é uma bobagem, irmãos, quando Deus te usa na vida de qualquer pessoa, você querer aparecer. Nem Jesus era assim. Tinha uma grande multidão lá, ele sai dos holofotes. Quem sabe quem é não precisa de holofote. Você vai ser usado, irmãos, onde quer que você esteja, e quando Deus derramar poder sobre a tua vida, Ele vai realizar. Você não precisa ser aplaudido. Vamos aprender com Jesus. Jesus encontrou ele lá no templo e disse assim, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Bom, essa foi a última palavra. É tão boa essa última palavra, porque ela casa com a palavra da célula de quinta-feira, que aquele outro paralítico que foi levado pelos 4 amigos para onde? Para o tanque de Betesda? Não. Para onde aqueles 4 amigos levaram o paralítico, o amigo deles? Para? Quem estava na célula? Responde para mim. Para? Fala sem medo, irmãos. Para quem ele foi levado? Ah, não foi para a igreja evangélica Povo de Deus, não, né? Foi levado para Jesus. E aí aquele paralítico foi curado também, e o Senhor Jesus, até antes de curar, falou assim, perdoados são os seus pecados. Aí quem estava na célula já sabe que Jesus não quer realizar apenas uma cura física, mas também uma cura espiritual. Ele quer te dar uma boa vida, quer que você more numa boa casa, quer que você trabalhe numa boa empresa, quer que você seja digno do teu salário, faça isso com alegria, tenha vitórias, bênçãos na tua vida. O Senhor quer. Mas nada disso adiantaria. Porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Então é sempre bom lembrar que Jesus também está aqui, olhando para você e dizendo, viu? Não peque mais. O pecado não é bom para você. E olha Jesus então preocupado também com a cura interior. Vamos ficar de pé, eu quero encerrar, irmãos, te fazendo pensar uma coisa. Aqueles doentes, enfermos, cegos, coxos,
paralíticos que estavam naquele tanque e acreditavam no anjo, acreditavam no balançamento das águas, acreditavam que um ou outro foi curado, embora a Bíblia não fale nada assim, mais sobre isso. Bom, eles não conheciam Jesus. E quem não conhece Jesus fica numa fila de espera. Quem está me entendendo isso? Faz um sinal. Flávio, quanto tempo você ficou numa fila de espera para fazer a primeira cirurgia, depois outra fila de espera para a segunda cirurgia, e depois outra fila de espera para a terceira cirurgia? Me perdoa, irmão, usar teu caso aqui, mas creio que é para a glória de Deus, e você, se você concorda, faz um sinal positivo assim com a mão. E mais uma, ainda. Fila de espera, irmãos, não é coisa boa. Jesus não te chamou aqui nessa noite para te botar numa fila de espera. Agora, aqueles não conheciam Jesus, mas quem conhece Jesus aqui nessa noite? Responde com glória a Deus bem alto agora. Eu estou de olho fechado, eu nem sei quem gritou, quem não gritou. Eu vou só perguntar de novo, porque não sou eu que tenho que te ver, não. É que Jesus passando naquele lago, foi Ele quem viu o homem lá. Ele já está vendo você. Ele já está te vendo. Eu não entendo bem o que se acontece, mas Ele sabe. Só vou perguntar mais uma vez de olho fechado. Quem conhece Jesus aqui, responde com glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glórias! Eu te conheço, Senhor. Então não atrasa mais a tua bênção. Então agora, irmãos, é o seguinte: por que Jesus não curou todo mundo que estava ali? Por que escolheu só aquele? Horas. Você está pensando que Jesus vai vir aqui e vai ficar curando todo mundo assim, não importando em conversar com você, em te sentir? Você está pensando que vai ser assim? Não vai. Jesus curou só um. Mas do mesmo jeito que aquele negócio do anjo era espalhado por toda aquela localidade, para muitas cidades, irmãos, olha, se aqui embaixo tivesse uma pequena represa que fizesse isso, você ia ver gente de Louveira, de Vinhedo, você ia ver gente de Tupéva, você ia ver gente da Várzea, você ia ver gente de Itatiba, mas olha, e muito mais longe viriam. Por quê? Porque ia espalhar aquela informação: aqui tem um anjo que cura. Mas a partir do momento que Jesus curou aquele homem, sabe o que começou a chegar nos ouvidos dele? Nosso caminho não é aqui não, gente. O negócio é ir atrás de Jesus. Aleluias. E se para eles era assim, e para você que conhece Jesus, a tua bênção está mais próxima. Você só tem que crer, você só tem que responder a Ele: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu te conheço. Eu sei que é só no Senhor que eu vou encontrar tudo que eu preciso. Então abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar, irmãos. Fale com Jesus agora. Não dá muita importância para o nome do pregador que está pregando. Dá importância para aquele nome que tem poder, que você viu que olhou para aquele paralítico e com amor, com misericórdia, com poder, com autoridade. Jesus tem autoridade sobre a tua vida, irmão. Você não tem que sair por aí fazendo o que você acha que tem que fazer, porque Jesus tem autoridade sobre a tua vida. Você entregou teu coração para Ele, agora é Ele quem manda, é Ele quem diz, é Ele quem te dá a ordem.
uma a uma, é Ele quem te fala. Levanta, toma a tua cama e ande. Coloca as mãos no teu coração, entrega para Ele a tua necessidade agora. Mas irmãos, nessa oração você tem que declarar a Ele que você muitas vezes, bem, você diga isso se for o teu caso, diga assim: Senhor, muitas vezes, mesmo te conhecendo, mesmo sabendo que é só no Senhor que eu encontro a cura, que não existe um tanque de Betesda que possa trazer o que eu tanto necessito, Senhor, mesmo sabendo isso, eu quero pedir perdão, porque muitas vezes as minhas atitudes, elas mostram o contrário, porque todas as vezes que nós damos muita atenção para o que as pessoas poderiam fazer por nós e não fazem, todas as vezes que nós colocamos as nossas expectativas em pessoas que falham, pessoas que muitas vezes não estão estendendo as mãos para nós por um desses dois motivos: ou porque elas não têm poder para fazer nada, ou porque elas não querem. Jesus tem poder e quer. Então isso está mostrando para quem você tem que olhar, meu irmão. Para quem você está olhando? Peça a direção do Espírito Santo nesta hora. Diga que você precisa, que você confie. Esta é a hora da oração, e que não seja a última que você faz nesse sentido. Mesmo que você já esteja orando, continue. E se você ainda não orou, olha, a Bíblia diz que você perde muito quando você poderia pedir, mas até agora nada pedistes. Lá em Tiago tem um versículo que diz assim: confessai uns aos outros as vossas culpas, e oreis uns pelos outros para que sareis. E o versículo se completa dizendo assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Efeitos de quem? Da oração. Nosso erro é tantas vezes deixar para orar só na hora da morte. As coisas vão acontecendo, você não tem força para orar. Elas vão crescendo, você não tem força para orar. Elas vão piorando e você não ora. E a hora que a vaca já está indo para o brejo, aí você resolve pela última coisa que você pode fazer: orar. Irmãos, buscar direção do Espírito Santo tem que ser sempre a primeira coisa que nós temos que fazer. Então amanhã, hoje mesmo, o próximo passo que você vai dar, não dê antes de orar e antes de pedir: Espírito Santo, tome conta da minha vida, guia meus passos. Não permita que minhas necessidades e muito menos os meus desejos possam guiar a minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está a tua igreja, que acaba de receber a tua palavra. Por tua grande misericórdia, Deus querido, nós aqui nos colocamos diante do Senhor, olhando para Jesus, sentindo também o seu olhar, sabendo que o que ele realizou ali na vida daquele homem era apenas um início, um modelo de tudo o que ele pode fazer em nossa vida. Por isso, Pai amado, é em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tantos irmãos aqui nessa noite, se não todos, estão orando, estão clamando, pedindo uma direção, pedindo para que o Senhor, com tua misericórdia, aquela que foi vista sobre a vida daquele homem, possa ser derramada sobre a nossa também, e que nós não sejamos guiados pelas necessidades, mas pelos teus propósitos, e que o teu Espírito Santo nos leve
ao local onde os teus propósitos sejam realizados em nossa vida. É isto, Senhor. No demais, tudo o Senhor conhece. Tudo, o Senhor Jesus já vê tudo em nós. Então só temos a agradecer antecipadamente por esse carinho, por esse cuidado, por esse poder que é só o Senhor quem derrama sobre nós, e é ao Senhor que entregamos nossa vida agora. Receba, 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 em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e todos que creem digam em amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias, glórias a Deus.